aqui o. Estamos ao vivo também no Instagram agora, para que a gente possa seguir nos dois canais. Eu vou tentar manter o som natural do telefone, para que a gente possa ter um bate-papo aí bastante envolvido entre ambas as partes. Bom, essa nova série que eu estou startando hoje, quarta-feira, hoje é dia 29, não é isso? Acho que é dia 29. Dia 29 de abril a gente starta a série Diabetes Sem Break, né? Onde a gente vai trazer aí pessoas do mercado, profissionais, e vamos priorizar aí os profissionais com diabetes que estão aí já há tanto tempo trabalhando e lutando pelos seus controles e aprendendo, estudando e se desenvolvendo e conseguem ter uma vida normal, como eu sempre prego, mesmo com o diabetes aí sendo um dos nossos cuidados que a gente tem que ter no dia a dia. Hoje a gente vai conversar com um cara que é um irmão para mim, é um grande amigo e pessoa com diabetes, Andrigo. O Andrigo tem algumas curiosidades interessantes, como ser praticante de Ironman, e a gente vai poder conversar com ele um pouquinho e saber como que é para ele esse dia a dia, essa prática de treinos intensa que ele provavelmente tem para disputar um Ironman, né? Eu acho que não é moleza, acho que cada um obviamente escolhe a sua prática esportiva. O Andrigo, com quem a gente vai conversar hoje nesse primeiro Diabetes Sem Break, é um praticante de Ironman, mas tem umas outras cocitas mais que vamos discutir e conhecer um pouquinho também da história do Andrigo, para ver se a gente consegue trocar aqui umas informações e trazer para vocês algum ganho de conhecimento aí em termos de cuidado com o diabetes. Vamos ver se eu já consigo chamar o Andrigo aqui. Andrigo Beber. Bom, eu vou tentar no áudio do celular fazer a transmissão aqui. Ô, grande Andrigo, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem, Ale, cara? Prazerzaço estar Deixa aqui, eu ó. aumentar Já o vim som aqui. até com o boné do Triabetes, que é Ah, muito bom, cara, o meu, muito bom. a minha logo, né, de Ironman. Ó, tem até o símbolo do Ironman, tem um glicosímetro aqui em cima, minha bike, eu andando, correndo, de triatleta que eu faço aqui em Blumenau. Show de bola. A gente teve uma quedinha de sinal aqui, mas não tem problema não. A gente vai com queda de sinal, se precisar a gente reconecta e assim a gente vai Vamos em frente. seguir a vida. Bom, Rodrigo, primeiro, obrigado aí, cara, por aceitar aí o convite para a gente bater esse papo hoje e tentar ajudar as pessoas de alguma forma. Eu não sei se tá bom o áudio do jeito que a gente Pra está mim tá fazendo, ótimo. porque eu tô direto para o telefone, sem fone de ouvido, sem uma captaçãozinha melhor, mas é a melhor forma que eu vou ter de falar pro Instagram e pro YouTube ao mesmo tempo. A gente vai Aham. tentar fazer uma coisa meio híbrida, meio macarrônica aqui para funcionar. Não, sem problema, né? Eu tô escutando o áudio perfeito, cara. Para mim é um prazer gigante estar por aqui, cara. Até falava esses dias assim, né? Até vou passar para quem tá ouvindo. Cara, conheço a Lê, eu sou diabético há 25 anos, então eu conheço a Lê, acho que há uns 22, 23, mais ou menos, né? E eu ainda brinquei esses dias meu, adoro a Graça, seu Leonel, gente boníssima, a Renata é uma amiga querida, e eu lembrei até do Toby. O Toby era o cachorro do Ale que comia mamão. Essa, Ele era esse aí, apaixonado por. literalmente, você desenterrou esse cara. Não, eu sei, eu fiquei sabendo, obviamente, pelo tempo, lá, e o Toby era o maior comedor de mamão, o cachorro comedor de mamão. Ele comia mamão e tomate, eram as coisas que ele adorava. Agora, depois de muitos anos, a gente vai descobrir que tomate não faz tão bem assim para cachorro, né? Mas É, tudo bem. mas Faz assim parte do também. processo, são aprendizados. Então, assim, para mim está sendo um prazer gigante estar por aqui. Porra, prazer é todo meu, com certeza. Andrigão, antes da gente começar a falar de diabetes e tal, blá, 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 vamos falar como é que a gente se conheceu, cara. Você lembra o ano? Você lembra o ano que você foi? Com quantos anos você Foi, estava quando a gente se eu tava, conheceu? eu fiquei diabético, né, em janeiro de 95, né? Foi o meu diagnóstico. Então, eu completei agora em janeiro de 2020 25 anos. 25 anos de diagnóstico. Então, eu fui para no acampamento já de 96, né? Acho que 96.
Então, foi 96, não, tá certo, foi 96, então a gente já se conhece há 24 anos. 24 anos, eu fui no acampamento de 96. Então, eu fiquei em 96, eu fui acampante, 97 era o meu último ano de acampante, né? Eu lembro muito bem que naquela choradeira do final da temporada, né? Eu ainda recebi um abraço de Vossa Excelência, que a gente não pode contar, que falou assim: não, mas eu ainda vou te ver ainda, vou te ver ainda. Já sabia. E foi tu que foi me acordar na chacrinha para virar monitor. Só para as pessoas entenderem, a Chacrinha é uma festa de revelação de novos candidatos à monitoria. Então, todo final de temporada, os acampantes mais velhos têm a chance de se tornar monitores, eles passam por uma avaliação prévia, tem gente falando bem, tem gente falando mal, faz parte do processo, existem os prós e os contras, e a gente faz uma avaliação média e aprova os caras que se destacaram mais, as meninas que se destacaram mais para a próxima temporada. Né? E aí vem na próxima temporada aí já como monitores, e o Andrigo é um dos caras que foi meu acampante no começo e depois se tornou monitor e trabalhamos juntos aí alguns anos na temporada para crianças com diabetes, que é feita pela ADJ junto à Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina, e que acontece todos os anos, no início do ano, e que faz muita diferença na vida das crianças, né? E a gente passou por isso e a gente vai falar um pouquinho também disso no decorrer aí do nosso bate-papo. Mas até lembrando dessa época de acampamento, Rodrigo, você falou que você ficou com quantos anos mesmo com diabetes, cara? Eu tinha 14, eu tinha 14, eu tinha 14 e meio, mais ou menos. Eu fazia 15 naquele ano. Bom, você estava na idade mais tensa, né? Na adolescência. Adolescente, total. E aí, você lembra? Você tem muita lembrança? Eu tenho. Você deve ter. Eu tive com 6 anos, eu desenvolvi diabetes, e eu tenho lembranças. Eu imagino quantas lembranças você tem antes do diabetes. Eu tenho lembrança de como aconteceu, né? Porque eu acabei tendo uma cetoacidose. Meu diagnóstico foi por cetoacidose, né? Eu lembro, isso era o verão em Santa Catarina, e eu tava... Só que assim, no final, fazendo um pouco de retrospectiva, o meu final do ano tava assim... Eu tava muito cansado, não conseguia fazer atividade física direito, só que assim, tava ligado com estirão de puberdade, final de ano de escolar, eu tinha passado de ano direto, e assim, minha mãe não se preocupou nesse sentido, porque, pô, cansado, aquela coisa de 14 anos, meio vadio, meio vagabundo, que não quer fazer nada, não quer trabalhar. Preguiça. Então assim... Calma, moleque! Então eu não queria fazer absolutamente nada. E aí, em janeiro, eu lembro que a gente foi para o litoral de Santa Catarina, no nosso apartamento do litoral, e eu comecei a passar meio mal, né? Comecei a ter alguns sintomas. Só que na época, né, o litoral de Santa Catarina, que hoje é belíssimo, né, tinha alguns problemas de balneabilidade. Então, tinha muita intoxicação pela água do mar, né? Então, assim, brincava e eu passei muito mal, né? Mas só que teve umas coisas interessantes. No dia anterior, quando eu fui internado, eu lembro que eu fui tomar caldo de cana. Então você imagina a bomba, né? Que você quer de açúcar que eu tomava. Então assim... Que mistura, né? Que mistura. Realmente. E na verdade, assim, é muito difícil, né? As pessoas, quando elas não têm o conhecimento do que é o diabetes, e geralmente as famílias não têm mesmo, é natural. Esse é o choque perfeito, né? Você estava no litoral, o saneamento não era tão bacana, ter uma dorzinha de barriga era normal, estava tudo normal, tudo normal. É isso aí. E aí eu comecei a passar muito mal à madrugada, passei muito mal, então assim, eu tomava muito líquido, assim, a distância do litoral de Santa Catarina, onde a gente estava, para a minha residência aqui em Blumenau, são em torno de mais ou menos 70 quilômetros, é 1 hora de carro. E nessa 1 hora, a minha mãe fala, isso eu não lembro muito bem, porque eu já estava meio que já ficando usureta, né? Que eu tomei em torno de 2 litros de água. Eu precisava tomar muita água, eu queria água, muita água. E foi muito engraçado, porque a gente chegou no hospital por volta de 7 horas da manhã. Para quem é da área médica, sabe que 7 horas da manhã é rodízio de plantão, né? Você troca plantão esse horário. Então, era gente saindo e gente entrando. E aí, eu conheço o médico que fez meu diagnóstico até hoje, né? E aí, eu entrei, eu ia seguir, o médico estava colocando o jaleco, colocando o estetoscópio. Quando ele olhou para mim, ele virou para minha mãe e perguntou se tinha alguém diabético na família. Ele cheirou a minha boca com cheiro de cetoacidose e falou assim, pode fazer teste de glicemia que esse menino está com um problema de cetoacidose.
E dito e feito, fizeram o exame, estava em 500 ou 600 e tanto de glicemia, e eu fui direto para internação, né? E aí eu fiquei 2, 3 dias internado, hidratação. E eu lembro que quando eu voltei para casa, cara, tudo novo, né? Tudo novo. E eu, graças a Deus, naquele momento, eu fui abraçado por uma médica endocrinologista super jovem na época, que tinha acabado de voltar da residência, que sim, tinha vindo de um centro maior, que era Curitiba, estava em Santa Catarina. Ela tinha sido aluna da minha mãe, quando pequena, minha mãe é professora escolar infantil, ela tinha sido aluna da minha mãe, e ela, assim, a gente meio que se adotou, porque ela estava chegando na cidade, tinham poucos pacientes, o Andrigo era paciente diabético, era aquilo que ela estudava, tinha estudado, queria tratar muito bem, e dali por diante foi fazendo essa informação. E uma coisa que eu falo, que é muito bem, que é uma coisa que nos aproxima muito, eu e o Alê, né? Nós temos uma base familiar muito forte, e isso a gente sabe, quanto o Alê já comentou nas lives, nas questões dele, né? Nas orientações, o quanto que a base familiar foi importante. A minha foi extremamente importante. Assim, a minha mãe me catou pelo braço e falou assim, não, olha, não vamos chorar, não adianta chorar mais, né? Não adianta mais se perguntar o porquê, a gente precisa entender. E aí a gente começou a estudar. E aí quando a gente começou a estudar, né? Eu lembro que eu falava hoje à tarde para alguns amigos nossos no nosso cafezinho dos diabéticos da tarde, que às vezes acontece agora nessa quarentena. Cara, esse café de vocês aí eu só desculpo quando ele já acabou. Cara, são 500 mensagens por dia. Eu não consigo acompanhar o WhatsApp de vocês, cara. Desculpa. Sim. Eu tento, hein? Eu tento. Eu sei. Não, mas uma hora vai dar. Só você imagina. Eu tenho 2, cara. E aí, então assim, eu lembro de eu ter ido para um congresso de diabetes em Aracaju, né? Então tinha os encontros de familiares. E a gente se metia, tentava entender, buscava informação. Imagina, isso era 95, não tinha internet, né? Eu tinha, como os outros, eu fazia pesquisa na Barça, né? Meu pai tinha uma Barça, não tinha internet direito. Conhecer então... Barça, era a nossa fonte de pesquisa mais segura. Então, assim, então a gente ia para cima, né? E aí a gente tinha uma associação de diabetes já em Blumenau na época, a gente foi para cima da associação, cresceu, né? Ainda falava hoje assim, tua mãe veio, a tia Graça veio para cá para me ajudar na associação aqui, a nutricionista Paula. A Paula veio para cá. Parece um absurdo o que eu tô falando. Eu lembro disso, cara. Eu lembro disso. Eu lembro. Não, é muito louco, cara. É muita a tua mãe veio para cá, eu era presidente, né? Eu era presidente da associação e ela veio para uma palestra. E era um tempo onde a informação, a gente até conversava isso hoje à tarde no café, às vezes das dificuldades das associações diminuírem, porque a informação ela estava pouco difundida, né? Hoje tu tem muito mais informação, então as pessoas se juntavam muito mais pela informação. Eu lembro que na época eu chegava a fazer palestra para 150 pessoas. Eu estou numa cidade de 300 mil habitantes, eu não estou em São Paulo, né? Então, assim, a gente juntava muita gente, porque a informação era para poucos. A gente buscava informação no acampamento, na DJ. A gente chegou a construir, eu falei esses dias, eu preciso achar essa foto, acho que a tua mãe deve ter essa foto. A gente fez uma cartilha de educação para os colégios entre a ADJ e a Associação de Diabetes do Vale do Itajaí aqui de Blumenau. E eu lembro que eu fui no lançamento da Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo, né? Então, assim, pô, a gente fez muito trabalho legal, muito bacana. Só que assim, eu sempre entendi, e graças aos meus pais, né, que educação era primordial para eu conseguir fazer tudo o que eu quisesse. Quanto mais eu descobrisse... Esse é o ponto. Quanto mais eu descobrisse informação, eu teria melhor sucesso. Então, mas olha como é muito louco, né? Nossas histórias elas são muito parecidas, né? A gente teve a possibilidade de estar muito próximo de uma associação e que hoje cada dia é mais difícil porque as associações enfraqueceram, infelizmente, pela realidade que você está falando, porque existe um bando de curandeiros prometendo cura, reversão e destruindo a vida das pessoas, prejudicando a saúde dessas pessoas que não conseguem enxergar e quando enxergam, infelizmente, isso já aconteceu. E na nossa época, a única busca que a gente tinha, além da Barça e do conhecer, eram as associações. Era o único jeito da gente buscar. A sua mãe foi em cima disso, a minha mãe foi em cima disso, e elas ajudaram a construir essa estrutura que depois aí em Blumenau você mesmo acabou assumindo, e que se não fosse o conhecimento, se não fosse a oportunidade também que a gente teve de ir para o acampamento, ter palestras e palestras, todos os dias palestra no acampamento, todos os dias
a gente tinha discussão, todos os dias acompanhado de médico, enfermeira, Sim. nutricionista, educador físico, todos os dias, durante, na época eram 11 dias no começo, não era isso? Acho que eram Sim. 11 Não, dias, era mais, depois foi era bem diminuindo, mais. diminuiu um pouco o tempo, e se não fosse toda essa possibilidade de conhecimento que a gente conseguiu coletar pela oportunidade que nos foi dada, que fez a gente chegar onde a gente chegou, que fez a gente conseguir tudo que a gente conseguiu. E até preocupado com isso que me surgiu a ideia de fazer alguma coisa diferente, né? Porque Sim. você falou e é uma verdade, as associações, infelizmente, elas não conseguem crescer muito mais. E elas precisam de fortalecimento, de apoio das indústrias. E quando eu vim criar o Diabetando, ainda é com olho também nas associações, eu já comentei isso algumas Sim. vezes, mas Sim. eu espero que futuramente a gente consiga apoio para as associações, porque elas precisam estar lá. Não importa se o Diabetando, qual o tamanho que ele vai ter, qual o tamanho que ele vai ficar. O importante é que o Diabetando também consiga ser um braço dessas associações no mundo digital, Sim. para que as associações se fortaleçam localmente e atendam presencialmente da melhor forma esses pacientes todos que vão precisar. Né? Porque o mundo digital mesmo, para algumas pessoas é muito mais simples, para outros nem tanto. A gente está vendo isso hoje, né? E a gente tem que fazer um mix do processo. Não existe um modelo exato que vai funcionar para 100% das pessoas. Né? Acho que isso é uma preocupação. Mas até para voltar um pouquinho, eu queria que você descrevesse assim, se você lembra dos sintomas do seu diagnóstico. Você falou que teve cetoacidose, passou Lembro. malzão. Você lembra Não, eu exatamente o que lembro muito. você sentia? Cara, eu lembro exatamente, sim, claro, eu não conseguia naquele. Depois eu fui entender, né, a causa e efeito. Mas assim, eu lembro do cansaço, que era muito nítido, o cansaço, a sede excessiva, e eu lembro de ir muitas vezes ao banheiro. Era o mais forte. E a moleza, né? Que você falou que você Magrão. ficava morto. Né? Nunca. Isso. E assim, eu nunca fui um cara, tipo, eu nunca fui um magrelo, um cara magrinho. E quando eu era mais novo, eu era mais gordinho, né? E só que nesse final de ano, de 94, eu acabei emagrecendo bastante. Só que é bem essa fase do estirão da puberdade, 14 anos, que daqui a pouco dá aquela. Cresce um pouco mais, dá uma emagrecida, a voz começa a ficar meio grossa, meio fina, muda muita coisa. Então não chamou a atenção tão forte, né? Tão fortemente nem minha, nem da minha família, ficou todo mundo meio parecido. Porque os meus irmãos, que são mais velhos, eles também tiveram mais ou menos esse mesmo processo na mesma idade. Então, assim, era muito parecido. Só que, fazendo retrospectiva, assim, se eu tivesse ido, né, lembrasse dos sinais e sintomas, quem sabe eu teria ido isso em dezembro e teria sido o diagnóstico lá com 200 e pouco, sem ter Provável, né? passar por uma cetoacidose Provavelmente teria corrido um risco menor, né, cara? muito menor. Então, assim, né? Então isso foi muito importante. Por isso que depois dessa situação, né, eu acabei sendo orientado por várias pessoas. Então, assim, vários pacientes diabéticos, vários diabéticos vieram ao meu encontro, me orientaram, aí tinha um acampamento. E aí começou a fazer a cadeia, né? Então, assim, hoje, né, eu Eu ia começo a passar entrar para outras pessoas. nesse detalhe agora. Quanto importante foi esse momento? Porque, cara, nesse primeiro ano ali, o primeiro ano é o ano do susto, né, cara? Não faz isso. Mas quando você chegou no acampamento, você já tinha quase 2 anos ou 2 anos de diagnóstico. Como foi para Isso. você chegar lá, como eu costumo dizer, com aquele bando de diabético, né? A turma que eu brinco que é a turma dos mutantes, todos os X-Men Antes, reunidos num grupo. Como foi para você esse impacto, cara? cara, eu vou te dizer assim, ó, esse impacto para mim foi meio assim, de um êxtase, porque assim, eu nunca tinha visto tanta gente igual eu. Então, assim, eu estava indo para a escola do professor Xavier mesmo, né? Então, assim, eu estava indo lá ver. Então, assim, um fazia uma coisa, o outro fazia outra, né? E essa movimentação, assim, foi muito boa porque eu comecei a cortar alguns medos, algumas coisas do tipo, poxa, eu tinha muita vontade de ir acampar, mas assim, o que será que vai acontecer? Aí eu conversava com o Felipe Zago, que já tinha acampado, e ele já me dizia, você faz isso, isso, isso.
Ah, já, Tá falhando o podia sinal, viajar Rodrigão. internacional. Tá falhando? Tá falhando um pouquinho. Tá dando uma bela cortada. Acho que melhorou. Acho que melhorou. Acho que melhorou. Cara, mas. Ih, tá Melhorou ruim. agora, será? Tá ruim de novo. Mas, cara, se eu só falar uma coisa, você acreditava no Felipe Zago? A gente vai Ah, trazer o Felipe Zago aqui para não, conversar traz, e as traz, pessoas vão traz. entender o que eu tô falando. Não, não, a gente traz, traz. O mestre do cavaquinho rosa merece os Grande seus Felipe créditos. Zago. Né? Brincando assim. Então a gente fazia, então assim, tu via informações de várias pessoas e criou um laço de amizade, né? De mais de 20 anos, né? E foi muito engraçado, assim, hoje a gente conversa, brincando, nessa quarentena nos aproximou mais o nosso grupo do café e, cara, a gente não se vê fisicamente, tem gente aí há Ah, mais faz de tempo. 10 anos. Faz tempo, faz tempo. Mas, cara, a gente criou uma amizade tão grande, tão forte, e o laço do diabetes nos fez isso, que, cara, a gente parece que se viu semana passada. Se viu semana passada. Porque, assim, acho que todo mundo na dificuldade entrou por aquele acampamento com um espírito de o quê? De entregar a sua experiência e de receber a sua experiência. Então, assim, todo mundo foi livre, né? Foi solto. Então, assim, ó, ninguém foi lá para mascarado. Tinha os mascarados, mas a gente vai deixar. A gente vai deixar Vamos comentar, não vamos comentar, vamos lavar roupa suja aqui, porque não não vou vale a lavar pena. vocês no comentário, né? Brincando. Então, assim, a gente não foi, né? A gente foi bem bacana. Então, assim, eu recebi, todo mundo queria passar informação, receber informação, se juntar, né? Trazer novas ideias. Pô, a gente não pode deixar aqui de parabenizar, cara, o Marco Antônio Vivo, que foi, o bicho foi um visionário. Ele é um visionário. Porque, assim, ó, há 40 anos, o acampamento tem 40 anos. Tem 40 anos de acampamento. É. 40 anos, Porra, cara. 40 anos de NR, temporada dos diabéticos, cara. médicos. Porra, bicho. Então, assim, o cara entendeu há mais de 40 anos uma estrutura que era familiar que ele pudesse transformar. E olha quanta gente ele transformou, né? Nossa, Assim, eu não tenho esse número. Quantas mil pessoas, mil diabéticos passaram por lá, onde ele pôde não só ajudar aos diabéticos, mas ajudar a comunidade médica. Porra, era residente da Unifesp, era residente de nutrição, de educação física, de odontologia, de psicologia. Olha quanta gente foi formada, né? Formada com o quê? Melhor coisa do mundo, tu colocar os pacientes no seu habitat natural, que às vezes no consultório é uma coisa, mas ele estava fazendo tudo. monstro, foi monstro. Minha Bom, homenagem a Marco Antônio Vivo, então, endocrinologista. Cara, Marcão, porra, sinta-se não, abraçado. Você mudou a vida de muitas pessoas, não só as pessoas com diabetes, como o Rodrigo está sim, falando, mas dos profissionais que puderam participar e ganhar assim, uma bagagem que eu não tenho a menor dúvida de que no consultório eles não conseguiriam não ter consegue. essa bagagem toda que foi oferecida a eles de convívio real com o dia a Sim, dia das pessoas com diabetes, né? Até muito interessante, é muito legal o que você falou, por exemplo, eu não vou ficar falando o nome do médico que me acompanhava na época e que acompanha, acho que minha irmã até hoje. sim, Apesar dela ser endocrinologista, ela ainda vai ao médico dela. Acho que claro, isso é sim. uma cumplicidade infinita, não vai acabar. É, Mas eu lembro que ele já era super gabaritado, super bem posicionado no mercado de diabetes. E ele foi uma vez convidado e foi para a temporada. E chegando lá, ele vivenciou a minha irmã tendo uma hipoglicemia, que foi bastante dura, porque acontece, a gente tem que estar acompanhando, mas acontece, em alguns casos a gente tem que estar esperto para poder pegar rápido. E ele chorou, o médico chorou. Falei, cara, olha como a visão, às vezes, do dia a dia, ela é sim, dificultada mesmo. A nossa experiência no dia a dia, por isso que é tão importante a retenção do conhecimento, cara. sim. Quanto mais a gente souber, menos a gente vai precisar. E mais simples a Hum, gente torna também o trabalho do médico. E esses claro. caras hoje, eles trabalham praticamente de venda, porque as pessoas não sabem cuidar, não entendem o que é o diabetes que elas têm e levam muito pouca informação. E o cara, com qual bagagem, com qual informação, ele faz uma boa prescrição, né? Com qual informação ele direciona esse paciente? Sim. É muito difícil. E no acampamento, o Marcão teve essa sacada lá, 40 anos atrás. Desses 40, eu nem sei quantos que eu fui, eu participei de muitos deles. Hum. É, né, eu, E, cara,
o acampamento realmente foi transformador em todos os sentidos. Como você falou, pela convivência que a gente tinha e troca constante ali. A gente, cara, você lembra da gente fazendo um adivinho nos testes de glicemia, cara? Sim, A gente não, com certeza. acertava o negócio, cara. É um absurdo. Era tanta imersão, e é isso que precisa ser feito. Você precisa acreditar que o conhecimento ele é infinito e mergulhar no processo. Claro. E era tanto conhecimento que a gente começava a sentir na saliva. Minha glicemia está 102. E aí dava 104. Tá, Quase, quase não. acertei. Não, Pô, a era fila, sensacional, cara. a fila da noite para saber quantas bolachas eu ia comer É antes da verdade. noite. Então eu já sabia pela glicemia já. O cara já olhava assim, é 2, é 3, é 4. Então, já sabia direitinho. Né? Ó, tem até a Paty Lobanco aqui falando a minha diabetes é forte. E a de Forte, vocês, é. Paty, para de piada, Paty. Todo mundo sabe que não existe esse negócio de diabetes forte ou fraco. A Paty é mais uma dessa turma aí Forte, é outra turma. de acampamento Né? que está aqui nos prestigiando hoje. Também está aqui, Rodrigo, só para a gente falar, o Zago. Sim. Eu não falei Tá. mal de você ainda, Zago. Não, Ainda ainda não não. falei. Quero Não, deixar até bem porque eu não ia claro. deixar ele falar sozinho, eu ia falar junto. A Vanessa também está aqui. O meu mestre passou por aqui. Rodrigão, eu vou voltar. Assim que o meu ombro esticar inteiro, eu volto. Pode deixar. Ó. Por enquanto ainda não dá. Ó. Logo, logo eu tô de volta. E tem mais uma galera aqui nos assistindo. Que bom, que bom. Acho que é isso. A gente tem que cada vez mais falar. E essa troca, como o Rodrigo estava comentando no acampamento, era incessante. E além da troca incessante, ainda existiam as palestras diárias que a gente vivenciava à tarde, depois do banho, que era para todo mundo estar cheiroso, porque o cheiro estava ruim nessa hora do dia, e todo mundo tomava banho, ia para a palestra, da palestra para o jantar, aí para outra atividade noturna, aí de novo ponta de dedo, mas ponta de dedo, ponta de dedo, ponta de dedo, ponta de dedo, fila de ponta de dedo, para a gente conseguir reter aí todo o conhecimento que a gente precisava naquele momento, que era determinante, né? E é muito louco, né? É muito louco. Não, demais, foi demais. É Foi, muita assim, coisa. É muita É coisa. muita coisa que precisa, é muita coisa que a gente teve e é muita coisa que eu espero que também a gente consiga levar para frente aí com um projeto como a gente está tocando. E o Andrigo, eu acho que talvez eu não tenha comentado no começo, é um dos caras que apoia aí o nosso projeto. E Andrigão, depois do acampamento, vamos lá. Tá, O que depois do acampamento. O que você fez da vida? Depois que você dominou a parada, Depois... você falou diabetes, matei. Quantos anos você... Eu tenho na minha cabeça assim que na minha casa a gente demorou alguns anos para conseguir, digamos assim, dominar o diabetes. Quantos anos de estudo, conhecimento, aí você lembra que você... Não, eu acho assim, né? Eu acho que foi assim, foi na minha curva de aprendizagem foi relativamente rápido. Eu acho que assim, 2 anos, mais ou menos, já começou. É que foi muito intenso, né? Até porque também a gente viveu em momentos diferentes. Eu estou falando ali 94, 95, 96, 97. Então, esse foi assim o grande. 12 anos antes já, eu já estava. Então assim, a informação. Se não me engano. 84, meu, 84. Cara. Então assim, meu foi 11 anos depois. Então assim, já tinha um avanço muito maior, né? Porém, cara, com a ajuda dos meus pais, né, com a ajuda dos meus irmãos no primeiro momento, onde a gente, assim, teve aquele corte zero, né, zero de todas as informações, né, todas as questões de comida com açúcar. E, cara, e aquilo que eu falei, assim, era informação. Assim, a minha mãe e eu, a gente devorava, comprava livro, ia para congresso. Cara, a gente foi para Congresso de Foz do Iguaçu, Congresso de Aracaju, Congresso de São Paulo. A gente, buscava coisas. Meu Deus, a gente fazia, assim, muita informação. O máximo de informação possível a gente estava botando para dentro e conversando com muita gente, né? O fato de eu ter esse conhecimento com o acampamento me deu, né, muita informação, muito mais oportunidade de conhecimento. Porque eu tinha a ADJ aqui, até então, ou ainda era a maior associação de diabetes do Brasil. Então, assim, eu tinha contato com a galera de São Paulo, que é onde tinha informação de melhor qualidade. Então, isso fez com que ajudou. E aí, depois desse movimento todo, eu fui para a área da saúde, escolhi odontologia como profissão, né? E aí, segui meus estudos, me formei, eu tinha 21 anos de idade, e aí fui para frente e acabei aliando tanto a parte clínica
quanto a parte acadêmica, né? Eu fui fazer especialização, mestrado, doutorado, né? E sigo a parte clínica e a parte acadêmica, mas sempre tem ali o diabetes, né? Mesmo nas questões odontológicas, sempre muito presentes na minha vida. E isso não me impediu de fazer nada, né? E uma delas, né, profissionalmente nunca me impediu, o fato de ser diabético. E depois surgiu algumas loucuras de esporte que o Ale já deu o spoiler no começo, A né? gente a gente vai chegar lá. Eu só quero destacar uma coisa aqui que a doutora Renata comentou aqui, é verdade, né? Assim, Você nunca aprende. o conhecimento nunca acaba. Nunca. A gente sempre vai se deparar com algum desafio. É normal, né? E se você achar que eles vão acabar, é uma Não. mentira. Mas é possível você ter um controle onde você, de acordo com os desafios, você tem as armas necessárias para lidar com eles e passar para o próximo. É assim que tem que ser a vida. Na verdade, é assim a vida para todo mundo. Os desafios eles surgem todos os dias e você precisa transpor. E com diabetes não é diferente, não. Você Não. aprende as armas que você tem para você trabalhar para cada situação. Então, você errou uma correção, às vezes, de contagem de carboidrato, o que você vai fazer na sequência? Você fez uma atividade física um pouco mais intensa hoje, o que você vai fazer na sequência? E assim, corriqueiramente. Não é que você resolveu o diabetes. Não Não. resolveu. Você Não, sim. dominou o conhecimento necessário para controlar o diabetes todos os dias. Né? Um dia de cada vez. E tentando automatizar ao máximo os processos para que você não tenha que ficar toda hora parando para pensar qual é a sua decisão para coisas corriqueiras. Né? Deles. Para as inesperadas, a gente tem que estar sempre pensando, tem que estar sempre preparado e sempre planejado. Né? Esse é o ponto. E me conta, meu irmão, quando você decidiu que ia fazer Ironman, quando, por quê? Quem que botou esse negócio na minha na cabeça. sua cabeça, cara? É porque assim, eu sempre fui assim, eu sou da natação, meu esporte primário é natação, né? Eu comecei a nadar e eu tinha 4 anos de idade, porque na época eu tinha problema respiratório e problema respiratório se resolve com natação, né? Essa era a máxima da época. Então eu entrei na água muito cedo. Eu tinha 4 anos e fui para natação. Então assim, era um esporte que eu curtia, né? Eu vivenciei competição de natação, né? Quando eu era criança, depois quando fiquei adolescente, e eu nadei direto até por volta dos meus 17 anos de idade, antes de entrar na faculdade. E aí, maravilha, nadei muito, dei uma cansada. Até porque, assim, eu sou de uma geração da natação de que a altura não era muito, não precisava muito, né? Então, assim, eu não sou um cara alto, tenho 1,77 m de altura. Hoje, para ser um bom nadador, tu precisa, ali, bem ali, né? Não sou o Felipe Zago, mas assim, também não sou tão O alto assim. Felipe Zago é aqui, ó. É isso. Né? Então, assim, eu fiquei, né, de uma geração onde, poxa, era natação normal e fui até os 17 anos. Durante a faculdade, fiz atividades, tipo, fazer musculação, jogava futebol, jogo mal pra caramba, futebol sempre joguei muito mal, né? E eu entendia, né, fiz vôlei, que os esportes coletivos não era muito a minha praia, né? Porque assim, eu enterrava mais o time do que efetivamente eu ajudava. Então, eu fui para os esportes individuais. E aí comecei a gostar de corrida, bicicleta. Sempre fui adepto do ciclismo, né? E fui fazer, né? Ó, a Tia Graça já está reclamando que a gente está fazendo bullying com o Zago. E aí fui fazer a corrida, entrou por último no triatlo. E em 2006, eu estava na academia, 2005, eu estava na academia fazendo outras atividades e um amigo meu, que é professor, né, que depois virou meu treinador e um dos meus melhores amigos hoje. Rodrigo, vai ter uma prova que é do Sesc de Caiobá, que é no litoral do Paraná, que é uma prova clássica, uma das provas mais antigas do país, que é o Short Triathlon, que é 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. Vamos para lá? Eu falei, vamos! Nem sabia o que eu estava fazendo, né? Treinamos mais ou menos, assim, fomos aquele treino meio louco. Fui lá e, puf, fiz a prova. Sofri horrores. Mal treinado, mas assim, mas fiz. Mas é uma prova curta. Fiquei um tempo, parei, não fiz mais. Fiquei fazendo outras atividades, continuei nadando, pedalava de vez em quando, comecei a correr, fazia algumas provinhas de corrida.
Cara, em 2009 eu falei assim, bicho, não gosto dessas provas curtas. Eu gosto é de sofrer. Eu quero uma coisa melhor. Eu vou fazer um Ironman. Tu Você é vê como louco? gosto é um negócio Um negócio interessante, né? muito interessante. Eu sou casado, né? Então, assim, Gosto, eu costumo fazer um comparativo de gosto que não, eu não acho que não vai ser legal fazer não vai aqui, ser mas legal, eu posso imaginar. realmente cada um tem o seu, né? Cada um Gosto, tem o né? seu, né? Então, assim, então aí em 2009 eu pensei, cara, eu quero fazer um Ironman. E o Ironman, né? O Ironman é uma marca, tu tem duas distâncias, que é o 70.3 e o Ironman Full. 70.3 e 70.3 milhas, que é o que a gente chama de meio Ironman, que consiste em 1.900 de natação, 90 de ciclismo e 21 de corrida, que é a metade da distância do Ironman Full. Tranquilo. Aí vai de boa. Não, vamos de boa. Pé nas costas. Daí, né, e aí a prova era no litoral de Santa Catarina, em Penha, que era a prova do Ironman Brasil, Beto Carreiro World, do parque. E era uma região onde eu conhecia, porque era no litoral de Santa Catarina. Cara, fui treinar, comprei bicicleta nova de um colega, começamos a treinar. Só que assim, também não fiz o treino da melhor maneira possível. Fui para a prova. Cara, cheguei morto. Mas eu falo assim, eu sou, como eu assim, eu sou diabético, eu não desisto, né? Então assim, eu posso chegar morto, mas eu vou chegar, né? Então assim, cheguei morto, cara, super complicado, mas sim, cheguei. Por incrível que pareça, quando eu passei pela linha de chegada, só me veio uma coisa na cabeça. Eu preciso fazer o inteiro agora. Depois de ter sofrido um tempão, eu falei, eu preciso fazer o inteiro. Agora não, agora ninguém me tira. E aí eu me inscrevi para o inteiro do outro ano. Não, desculpa. Eu fiz mais um meio e me inscrevi do outro ano. Isso em 2010. Em 2010 eu fiz o outro meio Iron. Em 2012 eu fui para o meu primeiro Ironman. Quando eu fui para o meu primeiro Ironman, cara, esse eu fui espetacularmente. E aí eu fiz um planejamento médico de atividade física, assim, glicemia, nutricionista, professor de educação física, cara, glicemia a cada 1 hora de prova, treinamento, porque na minha época não tinha, né? O meu controle de diabetes, vamos supor, uma prova de Ironman, que ela consiste mais ou menos em torno de 11 horas e meia para eu terminar, eu fiz em torno de 10 glicemias, tá? Durante a prova. Eu Aí, fazia quase de essa hora em ia hora. ser a minha pergunta. Quantas pontas de dedo você precisou fazer durante o treino e como que você fez a manutenção aí glicêmica nesse processo? Então assim, o que a gente fez? No Ironman Brasil, né, para entender um pouquinho da prova, a natação são 3.800 metros de natação, são quase 4 quilômetros. Tem algumas provas que são 4 quilômetros direto no mar, você faz várias voltas, tá? Mas no Ironman Brasil, na época, era o seguinte, você nadava 2.000, você saía da água e você passava por um curral, que era para passar o tempo. E você entrava na água de novo para fazer mais 1.800, para sair lá do outro lado. Nessa hora, eu largava, fazia uma glicemia antes da largada. Na volta, a minha mulher estava na areia com um glicosímetro, eu de roupa de natação, roupa de borracha, passava, furava o dedo. Eu não esperava o resultado. Ela cantava o resultado para mim quando eu já estava lá na ponta. Ela berrava, deu tanto. E aí, assim, eu entrava na água de volta. Claro, meu médico, a gente fez uma decisão. Eu sempre larguei com hiperglicemia, tá? Um pouquinho. Por quê? Porque a gente nunca entendeu, né? No meu caso, porque eu tinha algumas hiperglicemias por ansiedade. Tá? Então, assim, para não ocorrer o risco de eu ter uma hipoglicemia na água, onde poderia gerar um problema muito grande, eu preferia largar com um pouquinho mais. Então, as Não minhas provas corrigir o começo. não corrigi o começo. Você Tá? entrava lá com, sei lá, uns 200 de 200, glicemia, 210. pau no gato. Para vocês terem uma ideia, eu largava com 210 de glicemia, fazia os 2.000, chegava na água com 115. Tá? Aí, eu não ia para a prova. Eu já estava com um gel de carboidrato, né, aqueles carbogel, embaixo da minha roupa de borracha, comia, fazia mais 1.800. Quando eu saía da água, fazia mais uma ponta de dedo e estava lá, 115, 120. E se vocês um dia forem, né, ver uma prova de Ironman, cara, você come muito, mas muito.
é o sonho de todo mundo. Assim. Você come, e você tem que comer açúcar, né? Então, assim, a minha maior glicemia, né, dentro de uma prova foi sempre a minha largada, tá? Foi sempre a minha largada. Depois ela variava entre 130, 115, 90 e chegava em alguns momentos da corrida, depois de uma estafa. Teve uma vez, no primeiro Ironman que eu fiz, eu estava acho que já no quilômetro 30 da corrida. Então, assim, eu já não era mais ateu se um dia eu fosse, né? Porque era um meu Deus para todo lado, né? Meu Deus, quando é que isso acaba? Né? Eu estava tão cansado que eu achei que eu estava com uma hipoglicemia. E não, era estafa da Tava prova. física pura. Tava física pura, pura. Eu termino Né? assim o meu treino do jiu-jitsu, mas É isso. eu não corri, não andei, não pedalei 90 quilômetros, corri, nadei 4 de natação. Eu não fiz essa Não, maluquice toda, não. nessa era 180 de ciclismo, tá? Ah, curtinho. Era Porra, 180 de 180 ciclismo e quilômetros. depois era uma maratona, depois era 42 de corrida, tá? Então, assim, eu sempre fui orientado. E quanto mais eu soubesse, melhor. Uma única coisa que, assim, que me atrapalhava muito nos controles era na parte do ciclismo. Porque, assim, fazer ponta de dedo no ciclismo, ele é difícil e perigoso. Porque você se desconcentra, tá? Você desconcentra. Então, assim, algumas vezes eu parei para fazer rapidinho, só que você perde o ritmo de embalo, né? Então você perde um pouquinho. Mas como o meu objetivo não é ganhar a prova, é fazer a prova, eu não via isso como um problema. E isso era muito importante para mim. Então, assim, eu nunca me comparei com ninguém, porque, assim, quando eu fiz uma prova de Ironman, tinha 2.000 atletas. Claro que, com certeza, chegou muita gente, mas muita gente na minha frente. Milhares de pessoas na minha frente. Centenas de pessoas na minha frente. Atrás de mim, chegaram outras centenas. Mas que não estavam na largada, tem milhares. Então, assim, eu era um cara fera por fazer isso. Então, assim, poucas pessoas faziam nesta condição. Então, se eu demorasse um pouco a mais, um pouco a menos, não tinha problema. Então, eu precisava parar. O que me ajudou muito, que é uma dificuldade que eu tenho, né? Eu cheguei a fazer algumas provas com controle do Libre, né? Isso no ciclismo, era uma maravilha. Chuchu, É um né? Porque assim, monitoramento contínuo. É isso que eu ia falar disso, né? Você imagina, hoje em dia, cara, tudo mais fácil, né? O controle glicêmico com monitoramento contínuo, hoje você consegue fazer sem parar necessariamente. sem parar, né? Então, assim, isso seria, sensacional. Só que, cara, eu vou dizer assim, eu ia parar com certeza. Assim. Então, assim, eu precisava fazer isso, porque se não fosse desse jeito, aí se tornava perigoso. E eu vou te dizer, eu recebi algumas, né, familiares meus receberam telefonemas de pessoas aqui da minha cidade dizendo assim, vocês são loucos, vocês vão deixar o Andrigo fazer um Ironman, vocês acham que ele vai morrer, ele é diabético, ele vai morrer. Eu falei, porque diabético é tinhoso, né? Diabético, quando alguém contraria, tu fica mais com vontade de fazer, né? Eu falei, é? E cheguei na frente, né? Cheguei na frente dele, né? Então, né, para poder dizer que a gente chega, tá? A gente Cara, chega e faz. mas é assim mesmo, né? Não, mas é importante até ressaltar, né? A importância não só do conhecimento, mas do autoconhecimento e do acompanhamento da Cara, equipe, né? né? Cara, precisa. Você imagina você conseguir ter a dose, eu preciso de um carbogel para metade da minha prova da natação. Sim. Poxa, eu preciso fazer uma ponta de dedo de tanto em tanto tempo nos 180 quilômetros que eu vou pedalar. Mas isso, tudo isso é planejamento, planejamento. E autoconhecimento, né, cara? E isso tudo, a gente tudo treinou, eu treinei isso tudo nas questões prévias, no meu treinamento. Eu tive que treinar isso, né? Como é que eu vou parar? Como é que eu vou fazer? Quanto é que eu vou comer? Então, assim, cara, a minha nutricionista tinha um pepino na mão, porque ela teve que fazer o planejamento alimentar de 11 horas de prova. Tudo que eu iria comer, tudo que eu iria tomar eu precisava tomar reposição de sal, eu precisava tomar BCA, porque senão ia ter cãibra, eu precisava tomar carboidrato, mas não podia ser um carboidrato muito pesado, porque senão eu ia ficar estufado e aí não ia conseguir fazer a prova. O que eu ia comer? Vou fazer só com gel? Vou fazer só com gel? Daqui a pouco eu vou ter um problema gástrico e eu posso ter um problema intestinal, que vai me atrapalhar na prova. Então, assim, se vai ser bisnaguinha com... Eu comi bisnaguinha com Nutella, né, durante a prova, porque eu precisava, assim, açúcar, eu precisava mastigar. Então, assim, o fato de eu ter uma comida sólida durante a prova
também é importante. Então, não pode ser só algo líquido ou algo em gel. Então, assim, se era batata com sal, qual é a quantidade de sal, quanto é que... Então, assim, esse era um planejamento, né? E que horário, com quanto tempo, e se der hipoglicemia, o que que você faz, o que que você não faz. Tudo isso teve que ser planejado, né? Então, assim, eu brinquei que o meu triatlon era um quadriatlon, porque eu precisava monitorar, eu precisava gerenciar o diabetes nesse problema. É difícil? Cara, alguém me perguntou assim, é difícil fazer Ironman com diabetes, Andrigo? Não sei, eu nunca fiz 100. Eu não sei. Eu não sei se é difícil. Muito boa a resposta. É Eu não verdade. sei. Eu não sei, eu É nunca fiz isso 100. aí, Então, assim, cara. É isso aí. não sei. Então, não adianta. Assim, para mim, essa era a condição. Então, se eu não fizesse desta maneira, eu não iria conseguir fazer. Então, eu precisava fazer dessa maneira. Então, assim, Planejamento. cara, tranquilo. Muito. É planejamento. É planejar tudo. Assim, ó, se tem uma coisa que eu aprendi com o diabetes, né, foi fazer planejamento. E o diabetes aliado ao triatlon, e principalmente o triatlon de provas longas, que é o que eu sempre gostei, eu precisava ter o planejamento muito mais fácil. Era o planejamento desde o treino, porque assim, eu não sou atleta profissional, né? Eu tenho que trabalhar, sem família, eu tinha que treinar, horários alternativos, né? Para poder fazer planejamento, juntar isso dentro da minha rotina diária, comer, né? Fazer a alimentação com a minha rotina diária, e isso eu tinha que planejar para poder conseguir. Então, assim, a gente consegue fazer tudo, né? Eu vou dizer assim, ó, quando eu penso, hoje, assim, quando eu penso, putz, eu fiz tudo isso, cara, o que vai me deter de fazer outra coisa? Ah, amigo, tá sendo soberbo? Não, porque eu fiz aquilo porque eu planejei. E eu sempre É falo, isso assim, aí. ó, quando alguém me pergunta assim, Andrigo, qualquer um pode fazer um Ironman? Eu falo, qualquer um pode fazer um Ironman. Eu não tenho mais, assim, antes até podia ter o preconceito, qualquer um faz. Ah, é fácil? Não, tem que planejar e tem que fazer. Ponto. Né? Se não tem milagre, mas você faz. Qualquer um faz. Qualquer um faz. É isso aí, cara. Não tem grande segredo, né? E aí vai um pouco na especificidade, né? E aí eu tenho uma última pergunta sobre esse detalhamento Sim, todo, assim. É que eu vou dar um exemplo sim. do meu, né? Eu sempre fui o praticante das artes marciais, das lutas, né? Eu sou precursor do Alexei, para você ter uma ideia, né? Eu Tá velho, estimulei hein? ele a iniciar no Aikido. Puta, tá velho, Então é hein? um negócio. Alexei, mais um dos nossos amigos aí Amigos. da temporada para crianças com diabetes. O, no tatame, para mim, cara, é bem diferente, porque assim, é um treino de aquecimento, tranquilo, Uhum. só que usa um kimono muito pesado, que transpira e retém muito a temperatura. Então, o sensor de monitoramento contínuo, para mim, por exemplo, não é Uhum. funcional. Ele desaba. Eu tenho É, que medir, eu tenho que fazer uma ponta de dedo pós-aquecimento, só para eu ter certeza que está no eixo. E tem também, muitas vezes, que utilizar de um carboidrato leve para o meio do treino. E certo. pós-treino, eu tenho uma queda brusca glicêmica, depois, porque é muito intenso, é isometria pura o treino de Sim. jiu-jitsu, e isso acaba estendendo a queima calórica por muitas horas. Né? Eu estimo 48 horas de queima calórica posterior à Uhum. intensidade. Posterior à sua competição, cara, como é que era lidar com o controle glicêmico logo depois, cara? Você precisava Cara, fazer um número de pontas de dedo assim, insano, maior do que os 7 ideais ali do dia a dia, ou como que funcionava? não, vou dizer assim, não, o sete mais ou menos ficava dentro da normalidade, né? Claro que a gente acaba comendo muito, assim, no meu controle nutricional, eu acabava comendo a cada 2, 3 horas mesmo, né? Então, assim, o controle foi bem grande. E o que acabava acontecendo? Como depois das provas a gente dá uma relaxada muito grande e também aumenta a nossa ingesta de carboidrato, só que às vezes a gente tem que readaptar a nossa insulina. Então, assim, porque você vai deixar de fazer tanta atividade física, né? Você fica lá 2, 3 dias, você para total, né? Tá lá ainda com a sua insulina baixa, né? Então, se eu não cuidar, poderia me gerar até hiperglicemia, tá? Então, o controle me dá nessa situação, né? Mas eu não tive nenhum, assim, aconteceu durante os treinamentos, e às vezes eu ter assim, chegar em casa, almoçar, 1 hora depois, ter uma hipoglicemia depois de ter almoçado, assim. Eu falo, Então, cara, da onde? foi por isso da minha pergunta, né? Porque a É, intensidade, o seu tipo de atividade física é muito diferente do meu. é muito mais aeróbico. O seu é mais aeróbico, o meu é mais isométrico, você gasta mais, é mais músculo, mais tração. Isso. E a minha queima é muito pesada pós-treino. Não
não é um negócio mais escalonado, assim. Sim. Para você ter uma ideia, eu uso bomba de infusão. Isso é um detalhe que eu queria tocar, né? O Andrigo não usa bomba de infusão. Tudo isso que a gente conheceu, escutou agora sobre o treino de Ironman, é sem bomba de infusão. Então, para quem acredita que o único jeito na vida é ter uma bomba de infusão, não é assim que funciona. Essa é uma necessidade que pode não ser tão importante. O grande maior modelo para controle glicêmico chama conhecimento, e o Andrigo tem, então ele consegue fazer isso de forma adequada, mesmo utilizando seringas e canetas. Sim, eu vou te dizer. Não, não tá errado não, tô errado não. Tanto é que assim, essa é uma, eu vou dizer assim, que eu tô numa discussão, principalmente comigo, né, de uma discussão minha mental, de algum tempo para cá da relação minha com a bomba. Porque como eu tive, eu tenho esse controle, e eu vou te dizer assim, cara, eu tenho alguns amigos meus que fazem Ironman, né? Tem uma amiga minha, grande amiga minha, que é professora de educação física lá no Rio Grande do Sul, a Milena, que fez Ironman comigo, tá? Que ela usa bomba. Só que, cara, eu não sei, eu ainda não tenho na minha cabeça que isso eu vou conseguir gerenciar durante o meu dia a dia no treinamento, tá? Então, assim, ainda não consegui encaixar ele no meu dia a dia. Como os controles estão bem, eu e meu médico, a gente decidiu assim, Rodrigo, é uma decisão tua, assim, é escolher se tu queres andar de carro ou de moto. Tu estás andando, né? Estás indo bem, tu vai chegar lá no mesmo lugar. E eu ainda não me senti, né? No seu caso, ocorrendo no meu caso, né? Eu falei assim que eu não me senti ainda confortável nessa relação, né? Porque assim, eu tive a experiência de utilizar monitoração contínua, que para mim não funcionou, tá? Para o dia a dia. Ele funciona para a hora de prova, tá? Porém, para o dia a dia não funcionou porque vai para natação, sai da água molhado, seca. Vai para a corrida, sua, descola. Né? Não, ele, para mim, ele não funcionou da maneira adequada. Usei algumas vezes como prova. Então, eu usava como... Estava dentro do meu planejamento até financeiro utilizar uma prova. Né? De usar ele assim, um dia só. É uma perda. Você vai usar e vai jogar fora. Ele vai jogar fora. É uma perda. Não queria ter acesso a um bicho desse. Então assim, às vezes eu fiz isso. Porque naquele momento, putz, era muito bom, né? Pô, eu nunca me esqueço, a primeira prova que eu fiz, com monitoramento contínuo, cara, você tá no... Porque na bicicleta de triatlo, na sua grande maioria, ele tem um clipe, que a gente chama, que é o guidão da frente, você fica com ele aqui, nesse movimento, tá? Você imagina, eu puxava do bolso o leitor de sensor e fazia isso. Passava no braço, olhava para cá e voltava. Isso é, assim, é uma diferença. E fora que você pode passar isso 500 vezes na prova, né? Você fica até meio... No começo a gente fica até meio psico, né? Porque você passa todo dia. Bitola, né? Porque bitola. Não tem jeito, cara. No começo é assim. No começo você vai fazer. E para tudo que a gente inventa na vida com o diabetes, tá assim, puta, agora eu resolvi que eu vou jogar tênis. Vai ser diferente, tem que controlar um pouco mais nesse período. Pô, agora eu vou fazer natação, tem que controlar um pouco mais esse período. Então, assim, então deu para fazer, assim, e eu sei que para o triatlon, principalmente assim, no Ironman, né, como eu acompanhei a Milena, que é essa minha amiga do Rio Grande do Sul, cara, ela teve que nadar sem bomba, teve que chegar na praia, conectar a bomba para depois ir para o ciclismo, né? Aí tu tens toda uma questão de como ela vai ficar adaptada no seu corpo. Eu tenho o Fabiano, que é um colega desculpa, Belo Horizonte, não, de Brasília. Cara, ele fez uma adaptação da bomba no guidão da bike de triatlon. Ficou sensacional. Então, assim, o cara inventa umas coisas malucas. Né? Que, cara, cada um tem que se adaptar. Todo mundo é adaptável. Então, assim, cada um tem que achar o que é o melhor. Né? Se eu precisasse efetivamente utilizar a bomba, com certeza eu utilizaria. Né? Como eu consegui fazer esse controle da maneira que eu acho que dá, meu médico, os meus exames, tá legal. E, assim, a bomba, cara, ela tem um monte de vantagem, tem um monte de desvantagens, né, no meu ver. Mas, cara, e assim, cara, quem usa, maravilha, quem não usa, maravilha, quer dizer, não é aquilo que tu falou. Temos uma coisa que é muito mais importante, que é educação e conhecimento do seu corpo. Isso é mais importante que uma máquina. Não adianta. A minha avó não sabe dirigir Ferrari, mas ela não sabe dirigir Fusca, não sabe dirigir Ferrari, pode dar qualquer carro para ela. Ela não sabe dirigir. Então, assim, não adianta ter o melhor equipamento se você não sabe dirigir. Ele não faz sozinho. Não, mas eu vou além, André. Talvez ter o melhor equipamento seja o maior risco. Né? Quando você não tem o conhecimento, como você comparou, se você não sabe dirigir o Fusca, se te der uma Ferrari, a chance de você se matar é muito maior. A bomba de infusão é a Ferrari, cara, nesse sentido, em termos de velocidade e facilidade que ela pode trazer. Ela pode trazer, e uma falsa sensação de liberdade.
Porque Sim. se você não tiver o conhecimento, e a bomba é um equipamento, equipamentos falham. Se ela falhar e você não souber o que fazer, meu amigo, você entrou num grande Sim. problema. Isso, efetivamente, eu sei porque eu vivenciei, por sorte eu sabia o que fazer, mas Sim. o problema é muito grande, então a pessoa precisa do conhecimento antes do equipamento, Ah, né? Se necessário for, que trabalhe com as insulinas que tenham menor risco desculpa. para um primeiro momento e depois a gente trabalhar de forma mais intensa o conhecimento, a evolução, as novas tecnologias que também nunca vão parar de chegar, os Não, novos nunca, que bom. desenvolvimentos, as novas lições que a gente vai ter que ter. Com Então, a certeza. bomba vai ter mudanças no futuro, a gente vai ter que se adaptar a elas, mas não adianta, mesmo que um dia a bomba não precise da gente em nenhum momento para funcionar, a gente Uhum. ainda vai precisar de conhecimento, porque se ela Claro. parar, a gente precisa saber o que fazer. Sim. Não, com certeza. Com certeza. É isso. Andrigão, a gente já está com 56 minutos, passa muito Deus o livre, rápido, mas cara. a gente fala E o muito, por pior, isso. e o pior, cara, que o Instagram só deixa a gente gravar as lives por 1 hora. E Ah, aí tem depois ele problema. desliga. Então, Tá. cara, acho que a gente deu um apanhado, mostrou assim que o céu é o limite. Quer fazer Iron Man, Sim. faz Iron Man. E a gente vai trazer aqui o grande Caio, que não apareceu aqui hoje, mas aí ele vai Caio aparecer Tosato outra próxima vez. Carizeu. Um O cara que, papai do inclusive, ano. não O faz pai do ano. o pai do ano. Ele não faz provas de 11 horas de triatlon, Mas mas fica ele 11 faz horas em pé. cirurgias de mais de 11 horas, bastante complexas. E para um Não, cara que é cirurgião, imagina o nível de responsabilidade responsabilidade. e de controle que ele precisa manter para conseguir fazer isso com absoluto sangue frio e executar e salvar vidas aí, cara. Com Vai ser certeza. outra experiência incrível que a gente vai trazer aqui nas próximas semanas aqui no Diabetes Sem Break, que a gente está tentando Muito bom. fazer toda quarta-feira. Primeira vez aqui com o Andrigo Beber, meu amigo, meu Putz. irmão. Cara, foi um prazerzão. Cara, prazer Não foi tem como eu te gigante, bicho. agradecer. É... Porra, porra, a gente vai se falando aí todos os dias, Ah, como com sempre, certeza. mas é uma honra ter você do meu lado, cara. Não, com certeza, cara. Pra mim, assim, meu, não tem. Quando tu me convidasse para o projeto, cara, não teve nem titubeei, né? Eu aceitei na hora, porque, assim, além da importância do projeto, cara, assim, quem tá seguindo, meu, vai junto. Eu sempre achei que a educação era importante e eu sabia que isso ajudaria muitas pessoas. Então, assim, eu fui ajudado por educação e acho que é meu dever ajudar as pessoas com a educação que eu tive. Então, assim, vamos para frente porque, cara, a gente pode ajudar muita gente com a nossa experiência, tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins, né? A É isso aí. experiência é uma coisa boa, né? Então a gente precisa É estar isso aí. aberto a divulgar. Mas valeu, É brigadão, cara, obrigado mesmo. Obrigado você, cara. Obrigado. E antes da gente fechar aqui, eu só queria lembrar que estão abertas as inscrições aí para o programa Diabetano de Educação em Diabetes. Se você ainda não foi conhecer, dá uma pesquisada aí. A gente está com as inscrições abertas até amanhã, às 23h59. Não perde essa oportunidade aí de mudar a sua vida com diabetes, de ganhar o conhecimento e detalhe com garantia incondicional de sucesso no resultado. Tá certo? Obrigado, Andrigo. Um Valeu, beijo no seu brigadão, cara. coração, meu Beijo. irmão. Valeu, A abraço, gente se cara. fala. Valeu, tchau, tchau.